Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Diz Aí. Hoje nós temos no programa o diretor de energia da Microsoft, Claudio Makarovski, que vai falar para a gente sobre as perspectivas do setor de energia, óleo e gás, como que está todo esse movimento de energia sustentável, investimentos para inovação no setor. Então, nós temos um tema bastante atual e importante para a sociedade, e nada melhor do que uma pessoa que já atuou no setor e que toca uma empresa grande de tecnologia, quer dizer, para falar para a gente de toda essa transformação digital que o setor de energia está passando aqui no Brasil. Cláudio, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, é um prazer ter você aqui. E eu vou te pedir para começar falando um pouquinho da sua biografia, para dar uma ideia aqui para os nossos espectadores da oportunidade de aprendizado que a gente vai ter. Bom, primeiro, Flávia, bom dia a todos. Super obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado pelo DIS ter levado eu em consideração para fazer parte dessa história do bate-papo sobre energia e, ao mesmo tempo, sobre inovação. Eu estou na área de tecnologia há muito pouco tempo, são 8 meses só de Microsoft, e os meus quase 40 anos, ou mais de 40 anos de experiência, foi na indústria. E eu sempre ligado à indústria de óleo e gás. Meus últimos cargos foram em fabricante de equipamento, como Siemens, GE, Emerson, e também ocupei cargos em entidades de classe, como tive a honra de ser o presidente do Conselho de Óleo e Gás da ABMAC, que congrega toda a indústria de máquinas e equipamentos, e até dezembro do ano passado, presidente da Abespetro, que congrega o primeiro elo da cadeia de fornecedores de bens e serviços para a indústria de petróleo. Tivemos muitas atividades em políticas públicas, uma delas a Lei do Gás, que eu vou falar um pouquinho, a nova Lei do Gás, e estamos acompanhando a evolução da energia e o impacto que as inovações trouxeram em todo esse segmento de uma forma bem próxima, uma das razões que a Microsoft resolveu me trazer para cá, principalmente por causa dessa convergência e essa aceleração digital que esse setor está liderando logo depois da famosa quarta revolução industrial ou indústria 4.0. É um prazer estar aqui. Obrigada. Mais uma vez, Cláudio, eu vou começar perguntando exatamente qual é a sua visão do movimento que a indústria está fazendo. A gente sabe que o mercado de óleo e gás, né, é bastante volumoso, tradicional, ao mesmo tempo nós temos aí desafios para uma mudança de perspectiva. Então, assim, você que atuou tanto tempo no segmento, olhando para a cadeia produtiva, onde você acha que estão os gargalos, os gaps, as oportunidades de inovação para a cadeia no setor? Legal, boa pergunta. Bom, primeiro, quando eu estou na frente das operadoras de petróleo, que agora estão mudando até de nome, né? Estão deixando de ser empresas de óleo e gás e virando empresas de energia, eu sempre brinquei como defendendo os fornecedores que todo desafio que uma operadora coloca no mercado, em termos de arrancar conhecimento e criar novas tecnologias, ou seja, inovação na veia, ela investe 10 e nós investimos 100. Por quê? Porque quem demanda, quem compra, que são as operadoras, elas colocam lá simplesmente um RFI e nós, por questão de sobrevivência, somos obrigados a desenvolver essa tecnologia. Um exemplo, quando uma operadora chega para nós e fala, em função da situação atual no mercado, esse campo aqui só se torna viável se o barril for superior a $35 o barril. A gente olha para o mercado está pagando 50 para o barril. Então, se eu conseguir ajudar essa operadora a produzir esse petróleo, a criar economicidade nesse campo, com $35 o barril, com a minha tecnologia, eu sou parceiro dele forever. Esse é o caso brasileiro no momento. Agora, se a gente olhar o contexto como um todo, nós temos uma situação muito delicada nesse momento, em função da pandemia. Todo mundo parou de voar, todo mundo parou de abastecer o seu carro, pelo menos por um período, e nós estávamos justamente numa fase de reaceleração. Nós ficamos no Brasil 5 anos sem qualquer leilão de exploração e produção, sem vender um único campo. De repente, nós começamos a decolar,
Petrobras começou a comprar plataformas, a fretar plataformas, numa média de 3 por ano. Outras international oil companies, como a gente chama, como Equinor, Shell, Total, vieram para o Brasil com vontade e também fizeram seus investimentos, logo em seguida a pandemia. Então, o que aconteceu hoje? O mundo, também a briga, né, que a gente acompanhou entre dois grandes produtores, né, principalmente Rússia entrando no páreo, derrubaram o consumo, a demanda de petróleo mundial de 100 milhões em média de barris por dia para 80. E ontem a OPEP anunciou uma nova queda de 8%, 8,3%. E se a gente olhar por uma mera coincidência, o plano decennial de energia da EPE, que foi anunciado há menos de um mês, a gente percebe também uma queda de 8% nas previsões. Então, um exemplo, depois eu vou chegar no tema investimento em PDI especificamente, mas esse contexto é importante. Nós temos uma previsão de 3,2 milhões de barris por dia de produção, sendo que pelo menos um desses é exportado e grande parte para a China. A previsão original era da gente chegar em 5,53 em 2030 e agora a gente já vai chegar em 5,25, ou seja, seguindo exatamente a tendência pós-pandemia da OPEP. Se a gente for olhar quem é o grande produtor hoje no nosso mercado, é o pré-sal. Se não fosse o pré-sal, a gente estaria com sérios problemas. Porque o pré-sal consegue, quebrou recordes, que no único poço, produzir 4 vezes mais que o melhor poço do Mar do Norte ou que o melhor poço do Golfo do México, chegando até 60 mil barris por dia. Então, o pré-sal hoje é mais de 60% da nossa capacidade de produção e em 2030 vai chegar perto de 4,2, 4,16, ou seja, 80% da nossa produção. Então, vamos lá, de novo, vamos botar o link com o assunto de inovação. O pré-sal foi uma grande disruptura e foi uma das últimas grandes descobertas que foram assim chocantes no segmento. Por quê? Apesar de eu estar a 7 mil metros de profundidade, da linha d'água até chegar no reservatório, onde utilizaram tecnologias que eram utilizadas só em ciências de foguete, rock science, como a gente diz, tá? Nós conseguimos essa grande produtividade. Então, hoje, o lifting cost, tirar um barril de 7 mil metros de profundidade, aqui em cima, $2,4. É o melhor do mundo, em função da produtividade. Tudo isso foi graças a incentivos de pesquisa e inovação, desafiando a indústria brasileira, desde risers flexíveis, desde a forma de construir poços. Hoje, um poço do pré-sal, que custa aí perto de 100 milhões de dólares, é a metade do custo de 5 anos atrás e é feito na metade do tempo. E onde que nós estamos? Perdão. Desculpa. Só porque eu fiquei pensando assim, você acha que, na verdade, a gente conseguiu no Brasil otimizar muito o custo de produção em relação a outros tipos de exploração no pré-sal, né? Com certeza, é único. Agora, lembrando a origem do pré-sal, né, a Terra se deslocou. Então, se a gente olhar o nosso mapa, a nossa costa brasileira é muito parecida com a da África, lá também tem pré-sal. Temos outras províncias subindo aqui, como na Guiana, tá, que já está com grande produtividade, mas igual pré-sal é recorde mundial. Então, é óbvio que a dona de toda essa tecnologia, grande parte a maior operadora brasileira, ela focou no pré-sal com os seus sócios, né? Então, ela não é a única. Essa foi uma das lutas que a Bespetro teve de sucesso, de tirar a Petrobras como operadora única, permitindo que hoje outros players, outras IOCs, inclusive empresas nacionais também de petróleo, possam operar no pré-sal. Agora, o que choca, né? Com toda essa mudança do lockdown, etc., as verbas da ANP de PDI sofreram um choque muito grande. Em 2018, se a gente pegar os players que fornecem essa verba, que é Petrobras, Shell, Petrogal, Repsol, Equinor, Sinochem, são empresas que estão atuando aqui no Brasil, são produtoras, são sócias ou operadoras, ou sócias minoritárias. Em 2018 foi 2 bi de reais. 2019, 1,9 bi de reais. Previsão para 2020, 668 milhões. Ou seja, o que aconteceu? Se você for olhar as startups que estavam muito empolgadas, trabalhando com essas international oil companies, em grandes projetos, tá, que a maioria deles baseado em digitalização, tiveram simplesmente a sua verba cortada pela metade e, por conseguinte,
a redução do quadro de pessoal. Então, nós estamos num compasso de espera, isso foi um choque muito grande para o mercado, a gente espera que isso mude, isso se não tiver, e tudo isso depende da economia, é uma questão de oferta e demanda, tendo demanda de oferta. E, assim, nós temos aí um fator complicador, porque se exatamente as soluções, né, inovadoras, elas podem partir desse movimento de trazida de startups e desse recurso de incentivo à pesquisa e à inovação, a gente fica também com a nossa capacidade de fazer, vamos dizer assim, a economia girar mais rápido nesse setor limitada, né? Então, vira um ciclo, né, vicioso. Sim, mas para nossa sorte, a Petrobras tem uma consciência social bastante interessante. Ela anunciou agora os vencedores da segunda onda de parcerias para startups, junto com o Sebrae. Ela investiu 10 milhões de reais no ano passado e parece que agora repetiu mais 10 milhões. Inclusive foram anunciados ganhadores, etc. São todas empresas, startups e alguma que já estão com algumas MVPs no TRL 4, 5, que puderam entrar nesse game e vão sobreviver e vão criar tecnologia. Então, o impacto para os novos entrantes não foi tão grande. O maior impacto que eu citei foram para os que já estavam decolando e vão entrar em compasso de espera. Tá pegando um gancho... Perdão. Não, só ia te puxar aqui para exatamente a mudança que teve no PDI, né? Que você pode alavancar também 50% do recurso para empresas, não só ficar vinculado a institutos de pesquisa e inovação. Quer dizer, teoricamente, também foi uma possibilidade de melhorar, né? Essa foi uma das grandes conquistas que a Abes Petro participou ativamente, onde a verba de PDI não pode... Eu também sou professor, sou ligado à academia, sou ligado à Universidade Federal, sou ligado à Fundação Dom Cabral, adoro gerar white paper, tenho que fazer pesquisa, tenho que publicar artigos para manter minha titulação, porém, cláusula de PDI não pode ser só para gerar white paper. Inclusive, numa conversa que nós tivemos recentemente, organizada pelo G10, o NIDIS participou, foi feita uma citação que eu achei sensacional, né? Vamos transformar white papers em cash, vamos monetizar essas ideias. E eu sempre fui muito a favor de usar a triple hélice ali, mas de forma que se monetizem as grandes invenções. E o problema do intellectual property tem advogado suficientemente bem preparado para nos ajudar em preparar o direito do autor. Isso daí não deve ser impedimento, né? E às vezes o pessoal se pega nesses detalhes. O professor precisa de orientandos? Precisamos de orientandos. Mas a maior fomento que a gente tem que dar para o mundo é criar novos talentos e jogá-los para a indústria, para que as coisas não fiquem simplesmente do lado etéreo. Então, essa mudança da cláusula de PDI foi sensacional, tá? Porque permite, né, que os ICTs tomem essa liderança, né, sem ter que depender exclusivamente de laboratórios e etc., que estão na mão da academia. Sinceramente, isso foi uma grande mudança. Mas tem um gancho... Oi? Pode falar, desculpa. Não, tem um gancho interessante quando a gente se compara com o resto do mundo, né? O pessoal está falando muito que os grandes investimentos em gás natural vão mudar a matriz energética mundial, etc. O Brasil já tem quase 43% da sua matriz energética em renováveis, então nós temos um agraciado para isso. Porém, temos muito potencial de uso ainda para o gás. E a nova lei do gás, que está ainda para aprovação, que é a do deputado Antônio Tambi, lá do PSDB de São Paulo, trouxe uma grande motivação para o mercado em olhar para esse segmento também, não só do petróleo, mas também do gás. A gente imagina, né, segundo dados aí da CNI, que isso vai trazer, esse jogo da nova lei do gás vai trazer uma atratividade para o mercado que vai abrir negócio da ordem de 60 bilhões por ano de investimentos e gerando perto de 4 milhões por aí de emprego nos próximos anos. E olha só que interessante, né? Simplesmente abrindo para competitividade. Então, eliminando os monopólios. Seria mais ou menos, né, para quem tem uma fazenda, né, que para encurtar caminho do pessoal, abre uma servidão, mas depois começa a cobrar pedágio pela servidão, né? Então, hoje, toda a infraestrutura que já foi desenvolvida, que está ali, ela deve ser compartilhada, a ANP está regulando isso. Então, exemplo, o
eu descubro gás no meu quintal, só que esse gás tem um pouco de CO2, ou ele tem muito butano, por exemplo. Eu preciso separar isso aí. Eu não consigo monetizar esse gás e entregar para você, por exemplo, que gostaria de colocá-lo no teu aquecedor a gás, aí na tua casa, porque eu preciso tratar esse gás, eu preciso separar o butano e separar o CO2, senão eu não consigo entregar ele para você, está fora de especificação. A hora que você abrir a tua torneirinha, apaga a tua chama. Tá? Lembra, né? CO2 é extintor de incêndio. Então, mas quem é que tem isso daqui? O meu vizinho aqui, ele tem o OPGN. Tem o OPGN, só que tem um detalhe, ele também tem gás. Então, ele vai fornecer o gás para você, mas não compra de mim. E quando compra, ele paga qualquer preço. Então, agora, eu me sinto atraído a produzir mais gás, porque eu tenho a permissão de usar a OPGN dele sem ter que comprar uma, sem ter que construir uma. E posso usar o próprio gasoduto dele. Então, agora você, como usuária, vai poder comprar de quem tiver disponível, assim como a gente faz com a eletricidade. Tá? Porque mudou a regra, em vez de ser ponto a ponto, molécula que eu coloco, que você comprou de mim, eu coloco aqui e te entrego aí, passou a ser de entrada e saída. Então, teremos grandes mudanças também em investimento, assim que essa lei decolar, e ela já está tramitando há muito tempo, mas a gente espera que agora isso decole. Outra fonte de atratividade para investimento e inovação também. Com certeza, né? E até para soluções de serviços, né? Na ponta, para o consumidor final, porque você vai, assim como na energia a gente já tem a geração distribuída, você vai gerar aí uma série de possibilidades também de levar isso de forma mais barata e direta para o consumidor final. Né? O preço do nosso gás ainda é 6, 7 vezes mais caro que o dos americanos. Né? Então, nós temos muita coisa para melhorar. Só de bate pronto, grande parte do gás gerado no pré-sal é rejeitado porque não tem como escoar e ser monetizado. Com essa nova lei, pelo menos 3 novos gasodutos de iniciativa privada, tá? Já estão saindo do papel. Por exemplo, com gás com Rota 4, tá? Que vai trazer esse gás para a costa de São Paulo, onde tem os grandes consumidores. E existe um projeto do chamado São Paulo Power Ring, que é utilizar o rodoanel para fazer uma rede de distribuição para grandes consumidores. Olha só que legal. Tudo isso aí saindo do papel em função dessa lei. Maravilha. E você sabe, você falou aqui num aspecto que é essa dicotomia, vou chamar assim, academia, mercado, que é bastante aflitivo. E o DIS surgiu exatamente por causa disso, né? Do meu nervoso, de sair do mercado, ir para a academia e ver o potencial da academia e o quanto a gente não viabilizava isso no mercado. E a gente traz exatamente essa preocupação de criar esse fomento, utilizando a tripla hélice para a gente poder promover esse encontro e gerar resultado econômico a partir de inovação e sustentabilidade. E aí eu vou entrar com você nessa questão da sustentabilidade, que é uma preocupação muito forte. Eu até costumo dizer que hoje você não pode pensar em inovação sem já ter a premissa sustentabilidade atrelada a você. Ainda mais quando a gente está no momento de Acordo de Paris, nós temos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, que estão aí não só norteando os governos, mas as empresas também. Então, eu queria, Cláudio, que você falasse um pouquinho para a gente qual a sua visão desse setor. Por exemplo, eu estava conversando no outro dia com o executivo da Shell e ele estava me contando que a Shell está assim, bastante empenhada no objetivo de virar uma empresa de energia. Você mesmo mencionou isso no início da nossa conversa. Então, como que você vê esse movimento, né, essa preocupação no setor e como que a Microsoft, como uma empresa de tecnologia, ela adere a isso? Como que ela adere a esse movimento? Tenta fazer para mim uma apanhada. Vamos, legal. Boa pergunta e não dá para escapar, né? Principalmente que nós começamos falando de óleo, né? Então, hoje em dia, a coisa mais difícil é você pegar um Millennium e convidá-lo a trabalhar na empresa de óleo. Fala, não, isso é sujo, isso polui. Nossa, não quero nem saber. Uhum. Então, primeira coisa. E aí, como é que a gente faz? Então, se a gente olhar as 17 iniciativas de desenvolvimento sustentável, os objetivos de
desenvolvimento sustentável, a número 13 é a que chama mais atenção, né? Que é ação para a mudança global do clima. Vamos ver agora os Estados Unidos, né, com a mudança presidencial, como é que eles, que são os maiores geradores depois da China de carga de carbono para a atmosfera, vão se comportar. Principalmente, a melhor forma de aprender é na pele. Tá? E vocês viram os incêndios na Califórnia. Quem visitou Napa Valley e foi lá na sede do Coppola, já não vai mais, porque foi simplesmente varrido, né? Então, certas coisas assim que não tem como repor. E a partir do momento que você sente na pele, você começa a falar de sustentabilidade. Eu tenho um exemplo que pode ser assim muito hilário, mais ou menos triste. Eu tive a oportunidade de gerenciar uma empresa no Vale do Paraíba, ali em São José dos Campos, do lado de Jacareí. Jacareí foi famosa por mais ou menos na década de 70 e 80, até final da década de 90, como um grande fornecedor de areia para a construção civil. A melhor areia do Brasil era a de Jacareí. O que aconteceu? Eu ali em 2000 e pouquinho vou gerenciar essa empresa e a gente precisava fazer uma reforma. Eu falei, porra, que legal, hein? Ainda bem que nós estamos do lado da melhor areia do Brasil. Aí um colega que morava lá falou, não, você tá desatualizado. A areia acabou aqui faz 5 anos. Nós estamos trazendo areia de 400 quilômetros de distância, pagando frete 5 vezes mais caro do que a gente extrai aí. Você não acha isso justo? Você acha que o morador de Jacareí que quer comprar areia, ele vai ter que trazer areia de 400 quilômetros de distância, sendo que ele foi o maior produtor, ele alimentou metade do país com a construção civil com a areia do lugar? Isso é perda de sustentabilidade. Então, não tem melhor definição de sustentabilidade e de impacto ambiental quando é o teu quintal que está pegando fogo, quando é você ter que pagar frete absurdo para conseguir uma coisa que era ali do seu lado, né? Então, sustentabilidade chamando muita atenção, e todas as empresas de petróleo se tocaram disso. Eu fiz um paralelo outro dia, espero que vocês concordem. Foi mais ou menos no final da década de 80 quando começou a guerra contra as empresas de tabaco. Todas elas viraram empresas de suco, todas elas viraram empresas de alimento, todas elas procuraram alternativas, né? Então, se você pegar a maior operadora de petróleo do Brasil e olhar o plano dela em relação a isso que nós estamos falando, eles criaram 10 iniciativas, está sacramentada no seu plano de negócio, que é publicado e afeta diretamente as suas ações em bolsa, onde dentro dessas 10 ações, todas elas estão ligadas ao que nós estamos falando agora. Então, primeiro, crescimento zero de emissões absolutas até 2025, reinjeção de 40 milhões de toneladas até 2025, sequestrando CO2 e reinjetando nos reservatórios, redução de 30% a 50% na intensidade de emissões de metano no segmento de exploração e produção. Então, todas aquelas tochas, aqueles flares que vocês veem em qualquer foto de plataforma de petróleo produzindo, elas já não têm mais aquela tocha queimando. Por quê? Porque é proibido. Então, você tem que achar só em caso de acidente, na emergencial. Mas isso é monitorado e é multado. Tá? Então, todas estão muito preocupadas e também estão procurando alternativas para sobreviver daqui 50 anos. Gente, não, se vocês olharem com carinho o Energy Outlook, que é a Bíblia que a British Petroleum solta todo ano e que praticamente é seguida por todos, nós vamos ver vários... Da BP, exatamente. Que já mudou de nome, tá? Não é mais British Petroleum, é BP Energy. Exatamente. Ela mostra 3 cenários, e 3 cenários são assim, business as usual, se ninguém fizer nada. Quanto que nós vamos estar daqui 50 anos? Se a gente tiver, todos adotarem net, né, zero de carbono, né? Ou seja, eu gero carbono, porque o meu business não mudou totalmente, mas eu me viro de alguma forma para compensar esses créditos. Tá? Ou se eu fizer isso de forma acelerada. Bom, todo mundo está se mexendo. Tanto é que a própria Shell foi uma das primeiras no Brasil a se tornar uma empresa integrada de energia. No projeto Marlim Azul, em Macaé, ela forneceu, em vez de ela pegar o gás que ela tinha quando ela comprou a BG, na Bacia de Santos, e vender para a Petrobras a um preço abaixo de mercado, porque a Petrobras é que tratava, aquela conversa que nós tivemos há 5 minutos atrás, ela passou a entregar o gás para uma empresa que entrou no leilão e ganhou a geração térmica, e ela ganha não no fornecimento do gás 100%, ela subsidia, entre aspas, uma parte do preço do gás, mas ela ganha muito mais no share do megawatt gerado. Então, ela deixou de ser uma fornecedora de gás, ela passou a ser uma fornecedora sócia numa fornecedora de energia.
A Eneva é outro exemplo brasileiro bastante interessante no conceito de reservoir to power. Mudou, inclusive, a legislação, porque para entrar no leilão eu tenho que ter garantia de 20 anos de gás. Então, eu tenho que ter um parceiro de gás atrelado ao meu negócio para sempre, onde ela, diretamente na boca do poço, coloca uma térmica e produz energia e joga na rede. Né? E a Microsoft? A Microsoft, que é uma empresa de tecnologia, ela também gera CO2 porque ela consome muito e água nos seus data centers. Né? Hoje, com o processamento em nuvem, e quem ainda não sentiu o que é processamento em nuvem, mas trocou de celular recentemente e não perdeu um nome da sua lista de contatos, é porque o seu backup já estava na nuvem. Você comprou um celular novo, digitou o seu número, colocou sua senha, uau, estava tudo lá. 5 anos atrás, você tem que se preocupar muito em fazer esse backup. Isso estava na nuvem. Então, hoje, também, esse ano, quem fez a declaração de imposto de renda e se assustou porque ela já veio pré-preenchida, é porque tudo isso também estava na nuvem. Eu acabei de licenciar meu automóvel e fui procurar no Detran onde é que estava lá meu documento. Está no aplicativo. Por quê? Porque todo o banco de dados desse segmento de governo também está em nuvem. E onde fica essa nuvem? Fica em grandes data centers. São gigantescos, que precisam, primeiro, de energia elétrica e também de refrigeração. A gente sabe que tudo isso dissipa calor, até o nosso notebook esquenta, né? E eu preciso refrigerar para garantir a vida útil, porque temperatura alta é mortal para circuito eletrônico. Tanto é que quando você entrava num data center antigo, estava lá 18 graus, ficava geladão. Era gelado demais. Então, isso. Então, qual é o nosso comportamento? Qual é o nosso compromisso? Tá? O compromisso da Microsoft é o seguinte, nós temos que ser zero de carbono. Então, toda a energia que nós estamos comprando daqui até 2030, tá? Para alimentar os nossos data centers, são de energias renováveis. Então, por exemplo, a Shell, que é um grande parceiro da Microsoft, usando todas as tecnologias da Microsoft, inclusive a nuvem da Microsoft, é uma das fornecedoras de energia para nós, nos nossos data centers, que são de origem eólica e fotovoltaica. Tá? Perdão, mais fotovoltaica. E outros fornecedores da mesma forma. E a mesma coisa nós vamos fazer com a água. Tá? Toda a água que a gente utiliza, tanto nos nossos campos, que são enormes, tanto para irrigação, para tudo isso vai ser água de reuso. Ou seja, comprometimento, toda a cadeia tem que estar comprometida. Ninguém pode ser o elo fraco. Tá? Senão, o mundo reage como está reagindo agora, com as grandes queimadas e assim por diante. E se você não tiver, né, esse movimento, essa preocupação para você se adequar ao mercado, a sua capacidade competitiva também cai. Então, você perde negócio também por isso. Eu acho que o importante da gente falar é porque a gente não está falando de você investir, gastar dinheiro para seguir uma tendência ou uma moda ou algum movimento que você pode deixar para depois. O que a gente está falando é de você mudar já para deixar de perder negócio, deixar de perder dinheiro, né, ganhar sobrevida e poder modificar as suas formas de relação comercial também. Não é só isso, não. Se a gente acompanhar ações em bolsa, nós estamos vendo que as empresas consideradas greens estão sendo mais valorizadas, né, e estão sendo, inclusive, preferidas. Então, daqui a pouco, pegar um jovem empreendedor aqui, vamos olhar que está com ações em bolsa, conheço vários, pergunta lá qual é o basket dele de ações. Tá? Vê se tem lá alguma empresa, por exemplo, de nuclear, etc. Eles já, por questões até de princípios, tomam suas escolhas nesse sentido. E aí, mais uma vez, a gente vê que é o mercado que vai regular. Sempre. Né? Sempre. Então... Sempre. Eu acho que não é uma questão só de imposição. Eu acho que a gente tem que monitorar, criar as regulações, fiscalizar, mas entender que não é uma imposição de, sei lá, um movimento X qualquer. É o próprio mercado regulando, quem não se adaptar tá morto. Eu tenho uma teoria que já, para alguns amigos, ela parece muito engraçada. Eu digo o seguinte, o ser humano, minha teoria, tá? Vocês podem contestar, só muda em duas situações. Trauma, o ritual de passagem. Né? Então, assim, o cara era um grande boêmio, de repente ele se apaixona, ele casa, e aí ele vira um ser humano completamente diferente. Né?
O outro era sedentário, lamentavelmente sofre um acidente. No ano seguinte, ele é medalhista paralímpico, né? Então, eu hoje acho que essa teoria está começando a se fortalecer, né? Ritual de passagem, seja sustentável, recicle os seus resíduos, economize água, etc. Sabe quem mais está ensinando isso para a minha geração? São os filhos e netos. Eles estão chegando e dizendo: pai, por que você ainda tem um SUV diesel? Por que ele não é elétrico? Porque não tem dinheiro para comprar, deve ser a resposta, né? Mas eles já estão questionando, eles já estão aprendendo, eles estão ouvindo, eles estão vendo, que se isso não acontecer, eles não terão futuro. Então, essa é a primeira. E a segunda, tá? Que é o trauma, né? A partir do momento que o Brasil começar a cobrar por tonelada de carbono, que a nossa vizinha Argentina já está começando, isso te pesar no bolso, então começa a criar créditos de carbono, né? Para você poder monetizar no mercado de derivativos logo em breve. Pois é, quer dizer, a gente vai acabar sofrendo as consequências da gente não se antecipar e ser ativo, né, nesse movimento. E, assim, a gente está falando muito dessa questão de carbono, porque está estritamente ligado ao setor também, né, de alguma forma. Mas, além dessa participação da Microsoft e preocupação com relação a aderir a esse movimento, o fato de vocês terem também um olhar e uma pessoa estratégica, né, que é o seu cargo, olhando para esse setor, vocês desenvolvem soluções ou investem em empresas, startups focadas para esse segmento? Como é que vocês atuam nesse sentido? Então, em termos de PDI, a própria Microsoft Mundial ela tem uma verba, tem um investimento fixo muito grande, que chega a alguns bilhões de dólares, né? No Brasil, sendo assim muito específico, nós temos, primeiro, vamos lembrar a origem da Microsoft? Ela começou no quê? Uma garagem. Então, nós temos a iniciativa Garagem, que é uma garagem mesmo, que é uma incubadora e aceleradora de startup. É um programa público mundial, temos no Brasil também. No ano fiscal 2020, tá, que se encerrou em junho, nosso ano fiscal termina em julho, perdão. Junho, começamos em julho. Nós investimos mundialmente 19,2 bilhões em PDI. Tá? Alguns investimentos temos de fundo de fomento no Brasil, são únicos. Por exemplo, nós temos um fundo chamado WE, que é The Women Entrepreneur, onde a gente investe e faz mentoria e põe grana, né, para ver decolar empresas que sejam lideradas por mulheres. Essa empresa ela só vai passar no programa do WE se ela tiver pelo menos uma C-level com 20% de cota nessa sociedade, de participação, exatamente, e que tenha um MVP ligado à tecnologia, tá? Principalmente ligado à inteligência artificial, por exemplo. Tá? Então, aquele segmento que a gente usava de STEM, né? O T de tecnologia é muito forte para o nosso caso, que é o nosso segmento. Sim, tanto é que... Perdão? Seu core business, né? Isso. Tanto é que nós temos no Rio de Janeiro, para a informação de vocês, o chamado Advanced Technology Lab, ou seja, nós temos um laboratório aqui no centro do Rio de Janeiro, desenvolvendo tecnologia, tá, na área de inteligência artificial. E já temos produtos made in Brasil. Um desses que é público, que eu posso dizer para vocês, é justamente com uma operadora de petróleo visando segurança, por exemplo. Tá? Então, em plataformas de perfuração, onde eu tenho muito movimento de carga suspensa, eu trabalho com conexões para fazer a perfuração, levar a broca até os 7.000 metros de profundidade, o risco de acidente é muito grande. Então, essa solução foi desenvolvida aqui, ela já se tornou pública, que já foi aplicada em congresso, ela continua em desenvolvimento, mas permite, através de imagens convencionais, de câmeras de segurança que são espalhadas na plataforma, e através de inteligência artificial e ferramentas de machine learning e video analytics, que a gente chama,
perceber, por exemplo, se um trabalhador entrou numa área que, por alguma razão, ela está interrompida por a queda de um objeto. E se ele precisar sair ali por uma questão de emergência, ele vai ficar travado. Então, ele já é alertado antes. Outra, ele saiu e esqueceu de colocar o protetor auricular. É um local de muito barulho. Ele é alertado na hora, olha, você esqueceu, ou esqueceu o capacete. Ou então, no trajeto que ele está fazendo, tem uma carga suspensa que vai passar por ele exatamente a hora que ele estiver cruzando ali, com risco de queda. Tudo isso é alertado sem uma intervenção humana, simplesmente através de Video Analytics, de análise de imagens, usando inteligência artificial, e foi desenvolvido em parceria, obviamente, com essa operadora, aqui no Rio de Janeiro. Então, esse é um dos exemplos, né, que dá para a gente fazer muita coisa meio em Brasil, não precisamos ter inveja dos gringos, não. Eu acredito nisso também, Cláudio, e assim, eu acho que a gente está vivendo um momento decisivo para a nossa nação, né? Eu acho que a Covid, é triste falar isso, porque é uma coisa que teoricamente é ruim para o mundo inteiro, né? A pandemia, mas essa parada essa freada de ônibus, né, assim, que deu no mundo todo, diminuiu um pouco os gaps, eu acho, de alguns setores e de alguns países emergentes que ainda não tinham uma tecnologia tão desenvolvida, né? Então, por exemplo, você estava falando da questão da nuvem. Quantas empresas aqui no Brasil não tinham dados em nuvem e se viram obrigados a rapidamente ter que arrumar uma solução para poder colocar os executivos em home office? Então, são coisas simples do dia a dia organizacional que precisam ser vistas, precisam ser revistas. Então, a gente não está falando nem de grandes mudanças, de revolucionar o mundo e sistemas disruptivos, mas inovação incremental no dia a dia da empresa, dando oportunidade de melhorias de processos, né? Pegando um gancho que você falou, nós percebemos em março um crescimento de 1000% no total de videochamada utilizando a nossa plataforma, que é o Microsoft Teams. Tá? Em abril, nós chegamos a mais de 200 milhões de participantes em reuniões do Teams em um só dia. Hoje chegamos a 4,1 bilhão de minutos de videochamadas. Tá? Isso aconteceu assim, de forma exponencial. As próprias operadoras, quando tiveram que levar 20, 30 mil funcionários para trabalho remoto, eles usaram uma expressão de 6 anos em 6 meses, ou, em alguns casos, 2 anos em 2 semanas. Por exemplo, no caso de uma grande operadora brasileira, nós colocamos 27 mil, eles colocaram 27 mil funcionários remotos num final de semana. Tiveram que comprar mais de 5 mil notebooks e alguns levaram o seu desktop para casa. Tá? Agora, esse pessoal não vai voltar. Então, agora nós estamos ajudando as empresas a dizer como é que faz o retorno. Tá? Então, por exemplo, o Hospital Albert Einstein criou um aplicativo chamado Covida, tá? Onde cada funcionário que vai para o trabalho, obviamente, né, o médico, o enfermeiro, o laboratório tem que estar lá fisicamente, ele faz uma sequência de pré-diagnóstico dizendo se ele deve ou não deve ir. Tá? E ele não tem resposta sim ou não. Tá? Então, utiliza muita inteligência por trás. Tá? Legal. Então, mudou, literalmente, a adoção foi exponencial. E a gente também está atuando bastante nesse sentido, porque está revendo todos os planos de gestão das organizações, está trabalhando com essa alteração para incorporação de intraempreendedorismo, cultura inovadora, né? Então, a gente está bem alinhado nesse momento com o nosso trabalho. Bom, Cláudio, eu queria agora deixar aqui o microfone aberto para você dar a sua mensagem final para o nosso público, os nossos espectadores. Fica à vontade para dar o seu recado. Bom, primeiro, muito legal, super agradeço a oportunidade, a gentileza, foi uma honra realmente estar aqui junto com vocês. Espero ter contribuído e motivado algumas pessoas a olharem para o futuro de uma forma um pouco mais séria, mais responsável, né? Para fechar, eu quero dizer o seguinte: nós vivemos o movimento VUCA como nunca antes.
volátil, incerto, muito complexo e ambíguo. Mas quando a gente lê qualquer coisa sobre a teoria VUCA, ele diz o seguinte, não para pensar. Vai, surfa a onda. E quem mora no Rio de Janeiro e conhece alguns surfistas sabe, ou você surfa onda, você toma caldo. Então, para quê? O destino não nos deixa para trás, né? Vamos abraçar a tecnologia, vamos pensar literalmente com cautela sobre o futuro do que nos cerca, né? É que vai nos garantir sobrevida não só nossa, não, mas da segunda e terceira geração. Principalmente porque a minha geração já vai passar dos 100 anos de idade. E imagina como é que não vai ser, né, a segunda geração que vai chegar aos 150. Então, né, assim, Flávia, você vai chegar brincando, dançando balé e surfando aqui, né, nas praias do Rio de Janeiro com 120 anos tranquilamente. Opa, mas desde que a gente... A minha avó faleceu com 102. Então tem pode escrever. Agora, para isso, nós precisamos ter praia, né? E que não entramos na Baía de Guanabara e tomamos um banho de plástico. É isso aí. Obrigado. Verdade. Muito obrigada, Cláudio. Super importante a nossa conversa. Eu acho que aqueles CEOs que ainda não estavam convencidos da importância que eles têm para o mercado hoje, para as futuras gerações das organizações e da sociedade como um todo, conseguiram se conscientizar. Gostei muito da nossa conversa. Muito obrigada mesmo. Forte abraço. Obrigada a você também, que está aqui nos assistindo, ficou com a gente até agora. Mais uma vez, obrigada pela audiência. Estamos aqui sempre trazendo assuntos relevantes para o mercado, para a economia e o desenvolvimento sustentável do país. Deixe o seu like, se inscreva no canal para ficar atualizado com as nossas novidades e siga as nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua participação. Cláudio, obrigada. Prazer. Eu que agradeço. Tchau, foi um prazer. Tchau.